Galerinha do bem, Marigés Moura aqui nesse sábado, como eu prometi, e todos os sábados a gente vai fazer aquele questionamento das perguntas de vocês, respondendo as perguntas, as dúvidas que tiveram durante os temas da semana, certo? Estamos juntos aí, já vá dando likezinho aqui, já chamando o pessoal, já vai se inscrevendo se você não é inscrito. Se é inscrito, obrigado, estamos quase chegando à meta. O Facebook curta e compartilhe. E vamos lá, pessoal. Aqui teve uma pergunta aqui do teste do pezinho alterado. Aí perguntou: doutor, se meu filho tem o exame alterado do teste do pezinho e depois pode ter normal? Pode ter normal, pode ter uma alteração que é apenas um falso positivo, e alguma alteração, como eu disse assim, do eletrohemoglobina, é muito comum a gente encontrar uma alteração por imaturidade do sangue, a mudança que ocorre quando fica maiorzinho, então ocorre uma mudança, então isso é muito comum ocorrer e sem problema nenhum. Ontem que perguntou assim também: doutor, as consequências, se eu pego, meu bebê tem 6 meses, eu não fiz o teste do pezinho, e aos 6 meses suspeitou de doenças que podiam ser detectadas no teste do pezinho, depois de fazer o exame, confirmar a doença, tem como reverter isso, tem como tratar? Depende da doença. Vamos supor, hipotiroidismo congênito, que a gente tem outras perguntas, vai dar para tratar? Não, porque depois das sequelas que vão ser acometidas devido à deficiência das tiroxinas, dos hormônios da tireoide, são alterações irreversíveis. Então, infelizmente, a gente vai dar uma parada aqui, um time, depois vamos daqui para frente tratar. Mas o que já ocorreu, infelizmente, não vai ter reversão, como fenilcetonúria também, e outras doenças, alteração de biotinidase também. Então, por isso que é importante, eu digo, cedo, fazer o diagnóstico cedo, 5 dias, 7 dias, exigir que a maternidade faça. E os laboratórios também. O problema é que às vezes colhe cedo, mas o laboratório não entrega a tempo. Então, se vocês são dos laboratórios, façam. Se vocês estão se propondo a fazer o teste do pezinho, se comprometam em entregar o resultado rápido, porque vocês podem causar um dano irreversível para uma criança para o resto da vida. Então, se você não dá para cumprir a meta de entregar mais ou menos em 7 dias, no máximo, não faça. Não faça, porque vai ter uma responsabilidade tremenda diante disso daí, que acontece muito, principalmente em serviço público, que demora um bocado de tempo. Então, isso daí é um alerta que a gente dá para os laboratórios, viu? Pessoal, em relação ao hipotiroidismo congênito, aí perguntou aqui: doutor, em relação o menino que tem, não é nem menino, a adolescente, ela tem o olho esbugalhado, o pessoal chama o olho esbugalhado, e aquele inchaço aqui no pescoço, ela pode ter hipotiroidismo? Pode, é o chamado exoftalmia, que é o olho assim para fora, que às vezes a gente, ao olhar, já detecta e diz se não tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo. E também o bócio é um inchaço aqui da glândula tireoide. Esse daí pode ser do problema da deficiência, mas também do hipertiroidismo, aquele que me perguntou. Hipertiroidismo, o que é? Hipertiroidismo é o contrário do hipotiroidismo. É o hormônio, em vez da glândula não produzir hormônio, ela produz em excesso. Então aquele hormônio lá que controla, ele vai estar baixo, o TSH que vem lá da hipófise, que eu expliquei no hipotiroidismo. Então ele vai ter, e a glândula tende a crescer, ele tem mais, o olho ficar para fora, e tem tratamento também específico. O hipertiroidismo, eu vou comentar quando eu for falar do hipotiroidismo de adulto, aí eu aproveito e junto os dois, hiper e hipotiroidismo. Então o hipertiroidismo, às vezes é transitório, você dá um remédio e fica logo bom. O hipotiroidismo também perguntou: o hipotiroidismo pode ter cura? Depende, aquilo que eu disse, o congênito, né, que está se referindo. Aquilo que eu disse,
Se for a agenesia, uma ausência da glândula tireoide, aí não, é hormônio pro resto da vida. Mas aqueles casos em que a mãe tomou iodo na gravidez, tomou remédios para tireoide na gravidez e a criança nasce com hipotireoidismo, que eu avalio e mais ou menos com 3 anos eu peço exame, então nesse caso, às vezes pronto, 3 anos não tem mais, a gente suspende e a cura do hipotireoidismo, só não tem cura aquele caso que a tireoide é bem murchão, então não produz nada. Esse daí não, daí é pro resto da vida, tem que usar hormônio também. É verdade que quem tem esse problema de hipotireoidismo também pode ter hiperparatireoidismo. Hiperparatireoide é uma glândulazinha pequenininha que está implantada na tireoide. Então, algumas crianças também não nascem com esse problema e vai ter que ter deficiência de cálcio, tem que tomar cálcio pro resto da vida. Isso ocorre muito lá, como eu disse, no hipertireoidismo de adulto, quando tem CA, que tem que fazer uma tireoidectomia total, arranca também as paratireoides, aí vai ter que tomar cálcio, tudo. É um quadro que também a gente vai comentar lá na frente. Certo? Outra pergunta sobre diabetes. Doutor, a diabetes, é verdade que dá impotência no homem, dá disfunção erétil? Vocês viram lá o mecanismo de diabetes, a questão da circulação, vai queimando a circulação, eu dei até o exemplo de como eu tiro varizes. Então, do mesmo jeito, o mecanismo da ereção peniana é o mecanismo de bombeamento. O sangue entra ali, enrijece aquele sistema, fica o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, fica duro, e isso daí é o que provoca a ereção. O pênis fica duro. E depois, quando ocorre uma deficiência de entrada de sangue lá, ou a saída também, mas geralmente a entrada, então vai fazer o quê? Não vai entrar sangue direito, então não vai ter como ter aquela tensão dentro dos corpos cavernosos, dos corpos esponjosos do pênis, e com certeza não vai ter uma ereção precisa. Aí tem que fazer um tratamento, às vezes aqueles vasodilatadores, sildenafil, que são os Viagras, e outros aí, e às vezes, infelizmente, tem que colocar até a questão de prótese peniana, porque se tiver danos da circulação peniana, não vai ter mais como ter reversão. Por isso que é importantíssimo tratar. Diabético tem que tratar. Os danos, vai ser mais difícil a gente tratar os danos, tem que tratar para evitar acontecer. Outra pergunta aqui sobre o CA da mama. Doutor, homem pode ter CA de mama? Pode. De acordo com a OMS, ou Organização Mundial da Saúde, de um homem para 100 mulheres. Então, em cada 100 diagnósticos de câncer de mulher, um é de homem. Na prática, tudo isso daí é um pouco mais diferente, né? Eu acredito que aí foi alguma pesquisa de órgãos de referência, tudo, mas homem pode ter CA de mama. Eu mesmo já peguei um paciente com CA de mama que era homem. E, pessoal, teoricamente, aquele pessoal que usa bomba, eu sou fortão acima, não é porque eu uso bomba não, é porque eu malho mesmo. Estou um pouquinho parado, mas eu vou voltar. Pessoal usa bomba, aí aqueles os anabolizantes esteroides, os famosos testosterona e outros tipos aí. Aí eles ficam fortes. Só que depois, todos eles sabem, aqueles que malham, que depois do tratamento, faz aquelas séries com que eles usam, né, os anabolizantes, depois eles ficam com tetinhos, que eles chamam tetos, peitinhos ficam grandes. Por quê? Porque a testosterona é metabolizada em estrógeno. Nós sabemos que o estrógeno é o hormônio feminino e o estrógeno, e tem no homem também, o hormônio estrógeno, em pouquinhas quantidades. Então aumenta o nível de estrógeno, aí fica com a mama aumentada. Tanto é que no tratamento, às vezes eles usam um remédio para bloquear isso daí. E isso daí, se eles tiverem aquelas células cancerosas, que têm receptores de estrógeno, tiver tendência a ter câncer, pode ter um câncer de mama decorrente disso daí. Sem falar nas outras consequências, que depois eu falarei também sobre as consequências do uso de os esteroides anabolizantes. Certo? Então pode, teoricamente pode. Eu não vi nenhum caso ainda, mas pode ter, com certeza. Outra pergunta aqui. Doutor, então a constipação, uma criança que tem constipação muito tempo, é verdade que ela pode ter hemorroida futuramente?
Olha, pessoal, a constipação, nós sabemos que as fezes ficam presas, então tem que fazer mais força para fazer o cocô. Ao redor do ânus tem chamado plexo hemorroidário, é como se fosse um novelo de Lange, sendo um novelo de veias que ficam ali. Ao ter muita pressão, vai ter pressão dentro daquelas veias, então elas tendem a dilatar. Então, se elas tendem a dilatar, elas dilatam, vão dilatando, e lógico, a hemorroida nada mais é do que são varizes ao redor do ânus. Aquelas varizes, quando tem aquelas mulheres, tudo homens que tem nas pernas as veias dilatadas, a hemorroida é isso, é a veia dilatada ao redor do ânus. Então pode ter? Pode. Eu já peguei uma criança, um pré-adolescente com problema de hemorroidas decorrente da constipação de muito tempo. Outra coisa também, é como uma pedrinha que passa, às vezes o cocô duro, aqui no lábio, que a mucosa é a mesma do lábio. Aí uma pedrinha que passar aqui corta, não corta? Às vezes sangra. Então isso daí pode ficar abertinha, aquela feridinha, e dar uma fissura. Fissura, feridinha aberta, e dá fissura anal também. E às vezes a fissura é tão profunda que penetra até mais profundamente no ânus, ela se fecha e vai gerar uma fístula anorretal. Uma fístula que sai lá do ânus, do reto, e fica exteriorizando fezes, secreções. Isso daí pode ser também uma consequência. Já peguei muita fissura, fístula ainda não, mas fissura anal em crianças, e até o pré-adolescente maiorzinho, já peguei muita. Por isso que constipação, importantíssimo tratar. Só para ilustrar, pessoal, uma vez eu estava no plantão, aí um menino de 14 anos sem fazer cocô, tudo foi lá, eu examinei. Na hora que eu palpei a barriga desse menino, eu senti aqui uma pedra na barriga dele. Poxa, ele está com o baço muito aumentado. Vou aqui, alguma doença linfoproliferativa, linfoma, alguma coisa, pedi o exame de ultrassom. Quando vi, tinha pedra, um tijolo deste tamanhozão no intestino do menino. Teve que fazer um procedimento quase que cirúrgico pelo ânus, quebrar isso daí e tirar. O que é que eu quero alertar para isso? As consequências são consequências sérias às vezes, por isso que tem que controlar. Controla isso daí, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Bom final de semana para vocês, estamos juntos, vamos nos divertir, cada vez curtindo mais a vida, porque Deus é maravilhoso e está sempre com a gente. Até mais, galerinha do bem, Deus abençoe, Maria os proteja, tamo junto, galera.